Hello pipocas, aqui é a Loli com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez o tão pedido, tão esperado por todos vocês, que vocês me pediram há muito tempo. Tutorial de cabelos. Vou ser sincero com vocês, já gravei esse vídeo umas 3 ou 4 vezes. Com meses de espaço entre essas tentativas. Porque ele nunca ficava bom, ou ele ficava gigante, ou ele não ficava explicativo o suficiente. Então eu me organizei primeiro. Como dá pra ver, tá cheio de pastinha aí no cantinho. Agora eu acho que vai. Que eu realmente me organizei pra poder realmente explicar pra vocês como um cabelo funciona antes de sair falando como faz, entendeu? Então eu vou fazer tudo bem pausadinho, bem arrumadinho. Vai ficar grande, eu sei. Eu vou colocar na descrição do vídeo em qual segundo começa cada parte. Onde fica a divisão de cabelo, onde fica texturas, onde fica a partição. Cada partição diferente, onde que fica encaixa a franja nisso aí. E bora lá pra gente começar. A primeira coisa que a gente vai fazer é separar, é ter uma noção de como o cabelo funciona. Temos esse rostinho aqui básico, que é a nossa base de hoje. Deixa eu trocar pra um rosinha aqui. Primeiramente, de que a cabeça ela é uma forma redonda. Tipo, não literalmente um círculo, mas sim uma esfera. Você tem que ter noção que o seu cabelo não vai fazer isso aqui. Porque é uma esfera. Então, tipo, isso aqui não é reto. Você tem que imaginar isso aqui como uma forma 3D. Então, quando você vai fazer a direção dos fios, você tem que sempre fazer a direção dos fios acompanhando a curva da esfera. E não tratar como um círculo qualquer. Você tem que lembrar que é um objeto 3D que você está desenhando, ok? Segunda coisa, você tem que ter noção da forma geral do que você está fazendo. Por exemplo, você tem que ter noção da linha do cabelo, se vai ser uma pessoa que tem uma linha de cabelo retinha, que ela é bonitinha assim, completinha, ou se é uma pessoa que tem aquele famoso biquinho aqui na frente, Raven Queen da vida, ou se é uma pessoa que tem entradinhas. Tudo isso vai ser levado em consideração na hora de você criar o seu desenho. Então você tem que pensar nessas coisas. Nesse vídeo eu tô tentando dar um pouco mais de detalhe quem realmente quer aprender a detalhar o cabelo, ok? Se você não quiser só aprender como pintar um cabelo, coisa e tal, já tem um vídeo no canal pra isso, inclusive tá aparecendo aqui no izinho pra vocês, então dá uma olhadinha. É bem básico, eu vou atualizar esse vídeo, mas por enquanto ainda tem esse vídeo, ele ainda é válido. E hoje eu vou mostrar como realmente montar o cabelo, estruturar e deixar ele um pouco mais realista, sem ser desenho realista, sabe? Você ter uma movimentação, uma estrutura realista sem ser um desenho realista. Primeira coisa são as texturas. Você vai definir qual vai ser a textura do seu cabelo, porque isso vai influenciar. Primeira coisa é o cabelo liso. O cabelo liso tem bastante espaço vazio. Que é isso? Já vou explicar. Ele tem pouco volume, os fios são bem retos e o cabelo é como se fosse um bloco só. Então, na hora de você fazer o seu cabelo, você não vai ter muito volume, então você vai deixar o fio bem próximozinho aqui da área do crânio, porque é um cabelo com pouco volume, e vai até aqui embaixo, acompanhando aqui. Mas aí, às vezes o cabelo faz uma movimentação, por exemplo, esse cantinho aqui resolveu ir um pouquinho aqui pro lado. Mas como o cabelo liso normalmente é mais fino, não tem cabelo suficiente para poder preencher toda essa área aqui. Então esse cabelo ele tende a fazer uns buraquinhos. De você fazer essa área aqui. Isso aqui é cabelo. E isso aqui é cabelo. Isso aqui não é cabelo. No caso pode considerar que o cabelo de trás veio pra cá e deu uma preenchidinha. Mas tem que isso é um negócio que dá um detalhe bem interessante pro cabelo. Por exemplo, aqui na franja. Você faz um buraquinho aqui. E aí faz o resto da... Peraí que esse aqui ficou bem estranho. Que aí, ó. Faz um formato meio que de gotinha. Nunca faça literalmente isso aqui. Tipo, literalmente uma bola, literalmente isso aqui, porque não vai ficar natural. É legal você dar uma variada, fazer um lugarzinho, um lado mais gordinho, outro lado reto, outro lado mais fino, que é realmente
É um cabelo que é bem, tipo, esse é o tipo de cabelo mais boi lambeu da vida. Então ele vai ficar, vai ter bastante fiozinho solto. Você pode brincar bastante com isso. Peraí que eu fiz o volumoso. Eu desenho bem pouco esse tipo de cabelo porque é o meu tipo de cabelo. E ele é bem chatinho de cuidar. Você não consegue fazer tanto penteado legal com ele porque ele simplesmente não te obedece. Então eu prefiro desenhar os cabelos mais volumosos porque dá pra brincar um pouquinho mais com eles. Aí ó, fiz a ponta mais quadradinha porque é um cabelo com corte reto. Vai deixar assim? Não, porque os cabelos não são assim. O que você vai fazer? Puxa a pontinha, que é o clássico disso aqui, ó. Você vai fazer pontas e entradinhas. Basicamente, você vai transformar um pouco da área reta num triângulozinho. Aí, se for uma área muito pequenininha, quadrada, você já transforma numa ponta. Não deixa 100%, é sempre bom deixar alguns pedacinhos retos para poder ficar um pouco mais... para fazer o formato, né, que é um cabelo com o corte reto. Se você fazer só a ponta, vai parecer aquele cabelo que é realmente desfiado na ponta, sabe? Então tem que ter um equilíbriozinho do que você está fazendo. Você pode ir apagando, ajustando na frente, puxa um pouquinho mais, puxa um pouquinho menos. Lembrando de seguir a linha do que você está fazendo com o seu cabelo. Se o seu cabelo está nessa direção, tá fazendo essa curva, o seu corte também vai fazer uma curva meio parecida. Por exemplo, aqui, ele tá indo pra cá, aí você vai e puxa a ponta na direção que você tá fazendo. Normalmente o retângulo, ele faz meio que assim, em vez de ser um retângulo total, ele meio que vira meio que um vasinho. É sempre legal você ver questão de movimentação. Ok? Foi o liso? Foi. Bora para o ondulado. O ondulado ainda assim tem pouco volume, mas ainda tem volume. Vou chegar um pouquinho aqui. Ele tem menos espaço vazio do que o liso, apesar dele ainda ser mais fino. Mas como ele tem mais curvas, a curva meio que entra na frente do espaço vazio. Então você vai fazer um pouquinho mais de curva. E vai seguir mais as curvas da cabeça. O que é normal do ondulado, ou ele vai ser 100% assim, nesse S bem aberto, ou ele vai ser mais liso em cima e vai ondular embaixo. Por exemplo, assim, ó. Aqui bem próximozinho. E quando chega aqui embaixo, dá umas voltinhas. Ou então ele já vai ser direto aqui com o volumezinho dele. Tem essas duas opções. Ou ele vai ser baixo com um cachinho só na ponta, ou ele vai ser todo volumosinho aqui em cima. O cabelo ondulado, ele não tem um cacho muito definido. Ele só tem literalmente a curvinha, o Szinho. Então o que é legal de fazer? Essas coisinhas aqui que eu faço, ó. Você não vai descer. O padrão que faria no automático seria isso aqui, ó. Você vai fazer aqui, desceu, enrolou aqui. Só que isso aqui não parece um cabelo. O cabelo não vai ter essa ponta especificamente. Aí o que você faz? Você volta um pouquinho antes. Aí você dá uma puxada pra cá. Aqui você puxa mais um pontinha. Você puxa daqui do meio e puxa pra baixo. Você vai puxando vários fiozinhos. Pra encher essa ponta aqui, ó. Pra fazer o seu volume. Se você for fazer um cabelo todo ondulado, vai fazer isso desde lá de cima até aqui na franja, fazer essa entradinha aqui. Não precisa fazer as curvas até o final, pode começar em algum ponto específico, pode ficar só no meio. A ideia é você dar ideia de bastante movimento no seu cabelo. Mas ainda assim dando uma leve controlada, que ainda assim é um cabelo que não é 100% definido, ok? Esse é o ondulado. A parte dos espaços vazios você pode fazer, por exemplo, aqui, ó, nesse cantinho. Mas ainda assim, por exemplo, abriu esse espaço vazio aqui. Só que como o cabelo tem curvas, o resto do cabelo não tá indo pra baixo. Vai ter um cabelo que vai vir aqui e vai fazer isso aqui. Então, no geral,
Deixa eu apagar aqui só pra vocês verem. O espaço vazio vai ser só esse pedacinho aqui, ó. Então vai ser mais aqui nessa área aqui de fora, mais a parte que não tá no crânio. Nesse que é todo cheião, vai ter bem menos. É sempre bom você colocar quanto mais pontinhas assim, melhor, em todos os tipos de cabelo. Que aí vai dar um pouco mais de realismo pro cabelo, ele não vai ficar tudo num bloco só. Vai puxar um pouquinho pra fora também. Beleza, foi o ondulado, agora o cacheado. O cacheado, uma das coisas que a gente faz no automático de costume com cartoon é meter essa mola aqui. E, gente, fica estranho. Assim, fica estranho. Em vez disso, faz essa forma aqui, ó. Você vai fazer um S bem mais fechadinho. Depende do nível de cacheado que você quer. Se você quiser um cabelo muito cacheado, você vai fazer o bem fechadinho. Se você quiser um cabelo mais aberto, você vai fazer o S mais abertinho. A diferença do ondulado para o cacheado é que o cacheado tem volume em tudo. Então ele vai ter volume desde aqui de cima. E você não vai fazer uma forma igual do ondulado, que é assim. Não, você vai começar já com o Szinho daqui de cima. E esse mais do que todos é o que mais vai ter as pontinhas soltas, porque o cacho não necessariamente vai obedecer. Esse é um cacheado um pouco mais definido. Que é muito volume, traço definido e pontinha solta. Então você vai colocar bastante dessas pontinhas. Evita de fazer tudo exatamente isso aqui. Evita de fazer isso e foca nisso aqui. Uma área maiorzinha. Uma área mais fininha. Fazer algo assim. Que é assim. São cabelos com muito mais personalidade e mais volume. Que deixa mais com cara de cabelo mesmo. De novo, repetindo a estratégia de lá. Você pode entrar aqui pra dentro com esses traços. Nesse caso do cacheado vai ter as pontinhas. No caso do ondulado, por exemplo, ele vai ter essas pontinhas, mas ela sempre vai ir pra baixo. O cacheado não. Essas pontinhas soltas vão subir, vão descer, inclusive dentro do cabelo. Esse cabelo fica simplesmente lindo. Ele é bem difícil de fazer, não vou negar. Então às vezes dá uma certa preguiça e você acaba fazendo outros tipos. Mas se você tiver com tempo de realmente fazer esse tipo de cabelo, ele fica maravilhoso. A franjinha, inclusive de cabelo cacheado, ela inclusive fica cacheada. A franja de cabelo cacheado só vai ficar lisa, de estilo de cabelo liso mesmo, que é aquela franja assim, se você meter uma chapinha. Porque se o seu cabelo for naturalmente cacheado, ele não vai ficar daquele jeito, vai ficar assim. É sempre bom pensar nisso, porque às vezes você vai no automático, no costume de fazer franja, e você vai e faz a franja. Aí, ó, você vai encaixando. Pode começar do meio mesmo de um outro cabelo. A questão é você fazer meio que uma bagunça de conexões mesmo. Várias formas aleatórias se juntando. Olha que coisa mais linda que fica. É sério, eu amo fazer esse tipo de cabelo. Também dá pra fazer assim, se vocês quiserem fazer o modelo. É basicamente... Você puxa, vai seguindo aqui a linha e fecha aqui na curvinha. Aí começa daqui da metade e fecha na curvinha embaixo. Começa da metade, fecha na curvinha embaixo. Começa na metade, fecha na curvinha embaixo e aqui faz a ponta. Mas tá aí as técnicas para vocês poderem ver. Agora o cabelo puff, que é basicamente o cabelo cacheado quando você não define, não passa creme, você simplesmente penteia o cabelo cacheado. Ele vira basicamente um algodão assim. Ele é basicamente uma forma só. Aí você vai fazer o que você fez no começo do cacheado, só que você não vai definir ele tanto. Eu fiz a divisão assim pra poder não ficar tão na mesma altura, porque normalmente fica estranho quando você faz isso. Mas é basicamente isso aqui. É aqueles cabelos bem cheiões, bem... Que basicamente pra você fazer ele, você só vai fazendo muito desse traço aleatório. Você basicamente vai montar a forma e vai encher.
É assim, por exemplo, que eu faço o cabelo da Pinkie Pie. Basicamente, você vai fazendo minhoquinhas rápidas assim. Se você quiser controlar um pouco mais, você pode. Pra ajeitar mais o que você está fazendo. Aqui você pode dar umas voltinhas se você quiser. Controladas, não no cabelo inteiro. Você pode dar essas pontinhas. Também fica muito lindo. É realmente um cabelo bem menos definido, bem mais bagunçado. Que aí depende da vibe que você quer passar, se é isso que o personagem faria. Esse aqui acho que é um cabelo mais da Merida da vida. Obviamente isso aqui com pintura melhora 1.000.000 de vezes por cento. Mas essa é a ideia do cabelo puff. Ele é um cabelo cacheado, maior. Ele ainda assim tem um peso para poder ir para baixo. Você ainda assim não consegue botar ele todo para cima igual um cabelo afro. Mas ele ainda assim ele é mais uma nuvem de uma forma só que você tem que encher de textura. O cabelo afro é textura pura. Que ele basicamente... Eu botei aqui como moldável, entre aspas. Por quê? Esse cabelo você meio que faz a técnica de needle felting. Que é basicamente você pegar uma bolinha de feltro e você ir com uma agulhinha apertando para poder ficar no formato que você quer. O cabelo afro faz mais ou menos isso, que eles fazem isso com pentes. Então, ele raramente vai ter... Ele não vai ter tanta ponta, tanta voltinha, coisa e tal. Não, ele vai ser basicamente bolinhas de algodão moldados do jeito que a pessoa quer. Deixa eu colocar isso aqui pra baixo. Que, por exemplo, o famoso black. Vai ser basicamente... Tá torto, né? Vamos ajeitar. Você não vai fazer literalmente um círculo. Você vai fazer uma linha com a mão bem tremidinha. E vai ajeitando o seu formato. Não faz literalmente nem isso aqui, nem isso aqui. É um cabelo com muita textura que literalmente são formados por cachinhos. Meio que isso aqui, ó, os cachinhos. Eles são bem pequenininhos. Então, para você não fazer esse tanto de cachinho, você vai fazer esse formato meio nuvenzinha. Que é meio que isso aqui, ó. Você vai meio que... É basicamente uma linha bem tremida. Esse é o famoso black. Assim, aí, por exemplo, você resolve... Quer fazer aqueles que tem a separação aqui na frente. Aí faz aquele puffzão aqui na frente. Faz as camadas. Eu acho esse penteado muito lindo. Ele é um pouquinho mais chato de fazer, porque você tem que tremer a mão, mas ao mesmo tempo não tremer demais, pra poder não ficar não definido. Esse cabelo no sketch vai ficar meio estranho mesmo. Que a questão dele vai ser literalmente você texturizar. Aqui, por exemplo, você vai e bota o pra trás. Que inclusive uma coisa que eu não mencionei. Até o cabelo cacheado, ainda assim, é um fio, só que enroladinho. Aí, é uma molinha. Se você esticar, ele vai ficar reto. Então, até mesmo o cabelo crespo, o mais crespão possível, se você pentear literalmente com gel pra trás, com força, com a ideia de ficar reto, ele vai ficar reto. Não 100%, sim, não é ideal você fazer 100% reto, você faria meio que assim, ele puxado assim pra trás, botar um pouquinho de textura, mas ele não vai ficar, tipo, não faz isso aqui, tendo isso aqui como linha. Porque não vai ficar assim, ele tá penteado, então ele vai tá, ele é um fio esticado, então tem que lembrar de esticar esse cabelo. Esse cabelo aqui vai ser o principal, vai ser fazer a textura bem pequenininha. Eu gosto de colocar esse aqui, ó, que é o meu pincel com o string, que é o pincel que eu uso para cabelos, ele tem essa texturinha aqui. E aí você vai formando, ó. Agora sim você vai fazer o nuvenzinha. Só que bem pequenininho. Bastante, ó. Porque aí ele vai meio que fazendo um efeito
de luz e sombra no cabelo, ó. Esse cabelo tem que ter bastante luz e sombra para poder dar o efeito da textura direitinho. Eu não vou fazer em todos os cachinhos, mas só para você ter uma ideia, que a ideia desse cabelo é justamente a textura dele. Você não vai trabalhar tanto no sketch, na line art, quanto os outros cabelos. Esse é o que você menos vai fazer isso, porque você não tem tanto controle do que está acontecendo aqui. Aí o ideal é você realmente usar um pincel com bastante textura, que vai dar esses espacinhos aqui, fazer um pouquinho assim com luz, um pouquinho assim com sombra. Brincar bastante com luz e sombra para fazer o efeito certo do cabelo afro. Ok? Eu não vou falar tanto sobre isso porque o meu cabelo é liso, escorrido, boi lambeu. Então eu não tenho tanta mão para poder falar sobre esse assunto. Eu não tô na minha área de fala, né? Eu esqueci o termo certo, mas eu não tenho tanto conhecimento de cabelo afro assim, então eu faço o meu melhor, que é isso. Agora que a gente já sabe sobre texturas de cabelo, a gente vai falar sobre partições. Quando você vai fazer o penteado, você obviamente vai dividir o seu cabelo. Para você preparar essa parte das partes, você precisa... O ideal é que você mantenha essa linhazinha aqui do sketch do meio do rosto, porque vai te ajudar muito nessa parte das partes. A primeira parte, primeira opção é quando você não tiver nenhuma parte. Quando isso acontece? Quando você penteia literalmente o cabelo todo pra trás. Quando você literalmente penteia ele todo pra trás, aí ele vai só seguir pra trás, mas infelizmente ele não vai ficar pra sempre. A não ser que você taque gel, aí ele vai ficar, mas... No geral, ele não vai ficar assim. Se ele for um pouquinho maior, ele vai pesar e vai acabar indo pros ladinhos. Então, ele vai acabar indo pros ladinhos, vai ficar O meu cabelo, por exemplo, eu uso muito ele no meio há muito tempo. Então, ele meio que, assim que eu termino de pentear, ele volta pra partição do meio natural dele. Porque ele acostumou, ele acostumou com esse formato e ele volta. E se for ele solto assim, sem gel e comprido, ele não vai ficar por muito tempo. Seria só pra uma ideia, tipo, o personagem acabou de pentear o cabelo. Os cabelos daqui do ladinho, eles não vão obedecer isso, porque apesar de você ter acabado de pentear, a gravidade existe, não tem nada prendendo eles ali, então eles vão cair para baixo. Isso seria mais ou menos o penteado da Catra de She-Ra, só que não tem tantos riscos, né? Não tem tanta linhazinha para poder mostrar isso do dela, mas é basicamente essa a ideia. Aí essas são as setinhas, mais ou menos guiando para onde vai cada lado do fio. A parte do meio. As setas do meio vão para trás naturalmente, e à medida que você vai indo pro lado, ela vai começando a ir mais pro cantinho, até que vai começar a cair. Bora ver isso na prática. Ó, eu fiz o modelo do cabelo da Catra na terceira, quarta temporada. Não lembro qual a temporada, mas quando ela fica sem a máscara, dá pra você ver bem o cabelo dela. A parte do meio tá indo pra trás, que é o cabelo penteado pra trás. E aqui as laterais estão caindo pro cantinho. Como ela tem um cabelo bem repicado, tem bastante pontinha indo pra fora, porque é o estilo da personagem, faz parte do design dela. Então ela vai ficar realmente com muita pontinha, muito cabelo pra fora, pra ter esse efeito mais selvagem. O cabelo dela também é bem volumoso, ela tem muito fio, apesar de ser liso. Tem que considerar também que é um cabelo cheio, então vai ter bastante aqui. E o ideal é você não fazer literalmente isso aqui, ó, de você conectar a linha assim direto. Por quê? Vai parecer que ela está... A não ser que você tenha um cabelo que realmente, tipo, divididinho em várias partes separadas, por exemplo, um dread ou um cabelo trançado, com as box braids, ele não vai literalmente fazer várias linhas retas, ele vai formar grupinhos. Então, aqui na frente, é legal a gente observar isso aqui de ideia de cabelo de anime mesmo. Aqui não vai ter line art nesse pedaço aqui. Aqui a gente vai preencher com a cor, obviamente, meio que assim. Mas não vai ter obrigatoriamente 100% de line art. Se você quiser pode fazer, mas faz um efeitinho meio assim, ó, curvinha. Pra poder ficar mais natural do que
não ficar aquele negócio reto, porque não, o cabelo não vai ficar. São vários fios separados. Realisticamente, não vai ficar perfeitamente reto, assim, bonitinho. Então, se você quiser dar um toque a mais de realismo no seu desenho, adiciona o inicial assim. Eu gosto de deixar vazio, pra dar a impressão de que a raiz é mais fininha. Os cabelos da raiz são mais fininhas, pra dar a ideiazinha de baby hair. Dá pra fazer um ou outro fiozinho assim, meio que desconectado, que tá caindo aqui, pra dar o efeito de baby hair também. E aqui atrás também, você não vai fazer literalmente uma coisa reta, porque são vários grupos, ainda assim são várias camadinhas de cabelo aqui. Então você vai fazer um montinho, dá uma puxadinha aqui, aí só faz um montinho sem a puxadinha, aí puxa aqui no meio. Dá pra fazer assim também, ó. É bem legal fazer as seções meio que assim. Assim e meio que um triangularzinho. Não tão geométrico assim, mas dá pra dar uma ideia. E aí, quando faz assim, você dá as entradinhas. Dessa forma, vai ficar um pouco mais convincente de que é um cabelo e que não é literalmente um bloco em cima da cabeça dela. Mas, obviamente, é uma animação. A She-Ra tem uma animação um pouco mais básica, que também já é bem difícil você animar por quantidade de fio desse tamanho, tem que desenhar isso toda vez. Então, compreensível, mas já dá pra você ver a diferença de um cabelo que dá pra ver, tipo, quando você coloca mais detalhe, dá pra ver que realmente é um cabelo mais selvagem, que encaixa bastante no design da personagem, apesar do roxinho não ter nada a ver. Dá pra reconhecer que é o cabelo da Catra. Agora, bora prender o cabelo. Quando você prende ele de forma frouxa, vai fazer meio que a mesma coisa que o penteado pra trás. Uma parte dele vai ir pra trás, e os cabelos do lateral vão acabar sofrendo pela gravidade e vão caindo aos pouquinhos no rosto da personagem. Quando você quer prender o cabelo, você tem que pensar mais ou menos onde a borrachinha vai estar. Borrachinha entre aspas, né? Tipo, depende do que... Não importa o que tá prendendo. Tipo, onde o prendedor vai estar. Se estiver mais alto, estiver literalmente no topo da cabeça, tipo Ariana Grande, aí vai ser um pouco mais complicado. Ele vai meio que... A parte que tiver mais frouxa aqui, vai meio que fazer um Uzinho antes de subir. Mas como normalmente a gente não prende isso frouxo, porque fica muito estranho, aí eu vou fazer como se estivesse preso aqui. Imagina que isso aqui é atrás da cabeça dela, atrás do crânio dela. A gente vai fazer a mesma coisa que fez no da Catra, só que indo tudo numa direção, seguindo as setinhas aqui do que a gente fez. A parte pra cima, e aqui vai abrindo um certo voluminho aqui, porque o cabelo não tá 100% preso, todo esticadinho pra trás. Então ele vai ter um certo volume e um certo espacinho. Bora lá ver, colocar isso aqui em prática. Esse eu fiz um cabelo um pouquinho mais cheio, fiz ele um pouquinho mais ondulado, baseado no cabelo da Emilia Grassi. Esse é um penteado um pouquinho mais forte pra baixo, mas ainda assim dá pra ter uma noção um pouquinho do que é a ideia. O cabelo ele não é 100% colado aqui no crânio, porque ele tá frouxo, e ele vai sempre dar uma caidinha aqui pra baixo. Até os que são puxados pra trás, eles têm meio que um caidinho, ó. E não tem nada vindo aqui da divisão. É um cabelo sem partição, ele foi penteado pra trás. Foi pelo menos ajustado pra trás, penteado com o dedo, alguma coisa assim. E ele sempre vai na lateralzinha, vai dando uma caidinha aqui na área do rosto. Ou dá pra colocar ele atrás da orelha também, ok? O preso forte, ele vai ser bem coladinho aqui na curvatura do crânio. Lembrando que nada reto, você vai acompanhar a curva do crânio. E um detalhe que eu gosto de adicionar também são os baby hairs de baixo. As pessoas adoram colocar baby hair aqui em cima na área da franja. Aqui nessa área aqui, ó. Só que também tem baby hair embaixo, inclusive muito. Aí sempre que você prende o cabelo bem forte, mais alto, você sempre tem aquelas pontinhas que ficam vazando aqui pra fora, então eu adoro colocar elas. Então basicamente, pra esse cabelo forte, mesma ideia, só que todo puxado pra trás. Nesse eu vou fazer os risquinhos bem definidos para poder mostrar mais ou menos a ideia de um cabelo de dread, já que eu já fiz os menos definidos em todos os outros.
Lembrando que o cabelo quando tá preso, ele não vai cair literalmente todo pra baixo. Ele vai dar uma subidinha, quanto mais alto, mais ele vai fazer essa voltinha aqui. Porque ainda assim ele tem uma certa estrutura, então ele não vai ficar 100% pra baixo, ele não vai literalmente fazer isso aqui. Ele vai ter a voltinha. E quanto mais alto também, ele vai espalhar pros lados. Eu sei que eu mostrei o dread, mas só pra demonstrar. Se for um cabelo liso, curto, e você simplesmente amarrar ele pra cima, ele vai fazer isso aqui, ó. Porque cabelo tem estrutura. Ele, assim, ele tem influência da gravidade, mas ele tem uma estruturinha. Então, tem que pensar nisso também, que ele vai subir um pouquinho antes de começar a descer. E prontinho, nosso cabelo preso totalmente pra trás, com uma curvinha. No caso, esse aqui tá um pouquinho errado, porque eu fiz a presilha muito aqui pra cima. Esse couro cabeludo seria se a presilha estivesse aqui no meio. A presilha mais pra cima eu teria que direcionar mais aqui. Lembrando que, nesse formato, você não vai fazer literalmente bolinhas assim. Você vai fazer mais largo numa ponta e mais fino. Você vai fazer triangulinhos arredondados. Que aí você vai conseguir fazer um formato um pouquinho mais natural do que fazer literalmente bolinhas. E aqui na pontinha, você vai fazer fio por fio. Pode fazer um mais separado. Esse tipo de cabelo é um que mais dá pra você brincar com a questão do espaço do cabelo liso que eu falei lá do começo. Porque literalmente não vai ter um bloco de vários mini fiozinhos pra poder preencher o buraco. Isso é literalmente fios super grossos. Que são poucos fios e muito grossos. Então acaba que vai dar bastante pra poder fazer espaço. Você literalmente vê uma separação ali entre eles. O próximo que é o Pixie Cut. É o cabelo que é extremamente curto. Então ele literalmente não tem uma separação porque os fios estão todos separadinhos. Então eles estão todos indo em várias direções diferentes e não é você que obedece isso. Obviamente dá pra pentear. Normalmente, dá pra pentear, dá pra colocar a partição e tal, mas normalmente eles iniciam de uma bolinha e não de uma linha igual é o cabelo comprido. Esse é um dos cabelos mais divertidinhos de fazer pra personagem. Eu vejo pessoalmente como o cabelo clássico não binário. Não sei porque todo não binário que eu conheço tem um cabelinho assim. Você coloca um cacho pra cima, um cacho pra baixo. Aqui no meio bota cacho. Você pode literalmente espalhar cacho no cabelo inteiro, que vai ficar lindo, maravilhoso. Aí você vai. Esse é um cabelo que normalmente está direcionado muito pra cima. A mesma ideia daquele cabelo preso, que quando você prende ele pra cima fica assim, porque ele é muito curtinho pra poder ficar, é a mesma ideia. Só que ele não tá preso todo do mesmo ponto, ele tá vindo de vários pontos diferentes, então ele vai ficar bem espalhadinho, bem bagunçadinho. Se for fazer ele liso nessa ideia, só pra poder ficar um pouquinho diferente, ele vai ficar mais ou menos a mesma coisa, só que com pontinhas em vez de cachinhos. Ainda assim é legal você fazer umas curvinhas, não ficar 100% reto, mas ele vai ficar mais ou menos assim. Mesma ideia. Agora o lateral, que é o cabelo preso lateral, meio Jojo Siwa da vida, eu quis colocar ele porque ele tem uma pouquinho de diferença entre o preso que tiver nessa área aqui do meio. Para você prender pro lado, ele vai direcionar aqui pro lado, de novo, seguindo aqui a área do crânio. Então ele não vai literalmente ir pro lado, ele vai seguindo aqui para ir para a direção, ó. Ele vai fazendo a curva para seguir a curva do crânio, apesar de que no final ele vai vir pra cá. E lembrando que o cabelo tá vindo daqui, aqui o cabelo tá dando essa volta inteira aqui, ó. Esse cabelo aqui tá dando uma volta inteira para poder chegar aqui. Esse cabelo só deu isso aqui, ó. Ou seja, um lado do cabelo, dessa curvinha aqui, vai ficar com um lado maior do que o outro. Ele vai ficar num ângulo. Pode fazer isso com um repicado, ou você pode deixar retão assim.
interessante você fazer bastante marca aqui na área em que a borrachinha tá. Quando a borrachinha tá visível, é interessante você fazer bastante marca aqui nessa área. Porque é a área em que o cabelo mais está sendo tensionado, onde mais fio tá saindo, onde os fios estão mais se aglomerando. Então é legal você colocar bastante fiozinho aqui saindo dessa área. Aqui, ó, no caso, eu fiz o repicado. Ó. Aqui vai sair a pontinha e vai... Essa pontinha vai andando até chegar aqui embaixo, onde tá o corte reto. Eu achei importante colocar mais por isso, porque é importante você lembrar desse detalhe aqui e desse detalhe aqui, ó. De que ele tá indo pro lado? Tá. Só que ele ainda assim vai seguir a risca do crânio. Não tem como o cabelo ficar 100% ali pro lado. Ele vai ficar meio estranho se você fizer isso. Então o ideal é você pentear assim. Ok? Terminamos o sem parte. Agora vamos começar a adicionar uma divisão nesse cabelo. O clássico partido ao meio. Para fazer ele solto, ele vai fazer esse movimento aqui. O ideal, como eu gosto de colocar um pouquinho de volume nos cabelos, eu coloco essa voltinha aqui. É obrigatório? Não. Se for um boi lambeu, ele vai simplesmente ir para baixo. Mas isso aqui é para poder, se você não quiser colocar uma franja, que a franja eu vou colocar só depois, é legal para dar um pouquinho de volume. Você bota uma sombrinha aqui embaixo e pronto. Já tem mais ou menos uma base de cabelo aqui. Aí ele vai vir sempre daqui do meio, vai acompanhar a curva da cabeça e ele vai para baixo. Ele não vai literalmente direto para baixo. Lembrando de novo que a cabeça é 3D, então ela vai acompanhar a curva todinha antes de ir para baixo. Bora fazer isso na versão... Bora transformar isso num cabelo de verdade. Uma ideia legal de fazer é fazer um cabelo um pouquinho, uma mecha um pouquinho abaixo da outra, pra fazer a curvinha, entendeu? Tá vendo? O cabelo fez a curvinha, só que aí não vai aparecer essa voltinha, então vai ficar simplesmente um cabelo na frente do outro. Eu gosto de botar bastante textura aqui no meio, que é de onde o cabelo está saindo. Então eu boto bastante aqui. E sempre seguindo onde o fio tá indo. Lembrando que eu não tô fazendo tanto exemplo com cabelo puff e cabelo afro. Eu tô focando nos cabelos um pouco mais lisos para poder ensinar melhor sobre o caimento. Mas você pode aplicar isso. Assim que você entender como o caimento funciona, você pode aplicar no puff e no afro. Mas por enquanto, como eu ainda tô explicando como esse caimento vai funcionar, eu vou usar os fios que sofrem mais com a gravidade do que o cabelo afro e o cabelo puff. Esse foi um cabelo mais cortado em camadas, em que a franja literalmente só pegou o cabelo que estava caindo aqui na frente e cortou um pedacinho, não fez uma divisão exata de uma franja específica aqui. E é só cortadinho, dividido no meio, basicão, bem caído na frente do rosto mesmo. Agora aqui, atrás da orelha. Ele vai continuar isso aqui atrás, mas vai ter meio que uma franjinha falsa aqui na frente. Porque o cabelo vai primeiro ir para trás. Vai ter uma divisãozinha aqui entre o cabelo e o cabelo da frente, porque parte dele tá indo pra trás. Mas ainda assim, não vai ser tanto assim, não vai ter a mesma divisão que uma franja tem. Então eu resolvi colocar essa passoia só pra poder mostrar. A principal diferença desse cabelo vai estar mais aqui, ó. Ele vai estar um pouquinho para baixo, ele vai começar caindo, depois ele vai começar a seguir a curva do crânio aqui em cima. Mas ele vai começar indo para baixo. Você não precisa fazer literalmente a divisão inteira, porque esse cabelo é mais... A gente vai texturizar mais depois, né? Então tem mais isso aqui. Você fica só um risquinho para poder mostrar que parte do cabelo está escondido aqui. Você pode puxar uma pontinha aqui de trás da orelha para mostrar certinho para onde esse cabelo está indo. E você pode também, nessa área aqui, colocar um arquinho. Ou uma faixa, ou um lacinho.
Você olha aqui a orelha, de onde que tá. A dica principal para fazer cabelo é tenha peso na mão. Saiba fazer um começo leve, engrossar. Isso vai ser o que mais vai dar vida pro seu cabelo. Não faça sempre o mesmo formato. Mantém leve, aperta, volta pro leve. Por isso que é um dos motivos que eu mais gosto de fazer cabelo ondulado, porque dá pra brincar muito com isso, de apertar, de soltar. Tem que acostumar bem de fazer esse movimento com a sua mão. Divisão Maria Chiquinha. Eu não vou fazer o desenho todo, porque né, já mostrei pra vocês no rabo de cavalo. É a mesma ideia, mas só pra mostrar que tem a divisão. E a partir da divisão, a mesma ideia aqui, a partir da divisão, ela vai na direção da Maria Chiquinha. Só que dessa vez não vai ficar aquele lateral, porque um lado tá maior que o outro. Desse aqui, mesmo assim, como tá dividido em dois essa parte, a divisão fica bem menos óbvia. Aí fica bem mais fácil de poder criar um negócio mais naturalzinho. Lembrando aqui, como tá preso, legal colocar os baby hairzinhos aqui na frente. E a partir daqui de novo, dá uma subidinha. Isso aqui. Não vou fazer outro lado não, porque vocês acho que já entenderam esse ponto. Só mostrando mais a ideia de que não vai fazer aquela diferença porque tá separado no meio. E o rabo de cavalo separado no meio. Basicamente vai ser quase a mesma coisa desse cabelo aqui, ó, que é o preso frouxo. Porque pra marca ainda aparecer, significa que você não penteou 100% o cabelo pra trás. Com pente 100%. Você só direcionou e prendeu e não passou o dedo no meio para poder tirar a marca. Então ele vai ficar marcado aqui no meio. Então ele vai vir um pedacinho aqui. Ele não vai direcionar daqui da frente. Os fios vão vir a partir da linha. Então você tem que sempre fazer da linha direcionando para a borrachinha. Você vai puxando para trás e o puxado vai aumentando cada vez mais. E quando chegar aqui na ponta da linha, que a linha acabar, aí você vai puxar da linha de frente do cabelo. Fora isso, você vai sempre puxar da linha. E mesma coisa do outro, vai indo aqui pro lado, ele vai dando uma caidinha, porque ele não tá 100% preso, muito puxado, da forma que deveria. Ok? Parte lateral. O que é importante saber da lateral? Um lado vai ficar com volume e o outro vai ficar fino. É a mesma ideia do rabo de cavalo na lateral. Se você puxar a sua raiz de cá, se você puxar a sua separação de cá, esse lado vai ter mais cabelo do que o lado de cá. Então, o lado oposto de onde está vindo, se tiver mais área, vai estar com mais volume. Não vai ser tão assim. Nos desenhos dá pra pôr, porque em desenho a gente exagera um pouquinho. Mas tem que ter noção de que vai ter mais fio sim. A não ser que você penteie ele colado na cabeça, aí ele vai ficar retão na coisa. Caso não, caso você queira dar essa ideia, dá pra ver. Ele vai ter um pouco mais de volume do lado de cá. E aqui ele vai ficar um pouquinho mais rente na cabeça. É legal fazer a mesma coisa que eu falei na separação do meio, só que bem mais óbvia. Que é essa área aqui vai ter uma sombra. Que aqui vai ter. Esse aqui vai puxando daqui da raiz, ó. Essa área puxa da linha do cabelo e essa área aqui puxa da linha da separação, entendeu? Bora trazer isso para a vida real. Prontinho, separação, eu fiz esse cacheado para poder mostrar mais volume aqui no meio, já que o cabelo normalmente já é mais volumoso. Tá vendo? Ó, o lado de cá que tem menos, ele fica um pouquinho mais baixo, um pouquinho menorzinho. E o lado de cá fica bem mais cheio, com muito mais cabelo, porque realmente tem mais cabelo do lado de cá. Então você vai fazer bem mais cheio do lado de cá. E ficou assim. Mesma ideia, inclusive fiz o cacheadinho para poder dar uma variada nos fios e também para poder mostrar um pouco mais a ideia do volume, já que é um cabelo mais volumoso mesmo. Então ele vai dar bem mais volume. Eu adoro cabelo volumoso. Acho que é porque eu não tenho. Eu adoro desenhar.
Mas aí, ó, dá pra ver que o lado de cá, ó, tem bem menos pontinhas, tem bem menos cabelo solto, tem o cabelo é mais preso aqui na área do crânio, ele é um pouco mais próximo. Enquanto o lado de cá tem cabelo solto em cima, porque o fio até aqui acaba ficando menor, é a mesma ideia do rabo de cavalo preso pra lá. Então aqui vai ter mais pontinha solta, porque tem cabelo que já deveria ter acabado aqui, mas deu a volta, então ele acabaria mais ou menos aqui. Aqui tem bem mais pontinha aqui na ponta, porque tem mais cabelo indo pro lado. E aqui, ó, como tá vindo dessa área aqui, não vem tudo aqui da partição. Então a partir dessa área aqui que tá vazia, que é onde começa o topete, você vai puxar da linha do cabelo mesmo. Outra coisa legal também é cabelo cacheado. Você não faz a linha perfeitamente reta, você dá uma puxadinha pra cá, dá uma puxadinha aqui, vai dar uma puxadinha, entendeu? Dá uma divididinha. Agora a parte lateral do preso. Mesma coisa daquele outro, mas só pra mostrar a direção mesmo. Ele não vai, de novo... Ai, droga. Selecionei a cor. Pronto, voltei. De novo, ele não vai ficar perfeitamente reto, só acompanhando, seguindo reto. Não, ele vai... Se a borrachinha tá presa aqui atrás, mas a divisão já tá aqui, ele vai fazer todo o caminho do crânio até chegar na borrachinha. Aí aqui ele vai vir aqui atrás, vai dar volta, 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 aqui atrás, vai dar volta. Deu pra acompanhar o caminho que o pincel fez? Espero que sim, porque isso é bem confuso de se explicar sem ter um modelo 3D aqui na cara pra poder mostrar. Mas é basicamente isso que é importante saber com o cabelo preso lateral. Que ele vai fazer esse caminho todo, então você não vai direcionar ele direto pra onde a borrachinha tá. Ele vai ir pras laterais e aí sim vai pra direção da borrachinha. Nesse aqui você só tem que prestar atenção pra onde tá a borrachinha. Se ela estiver mais alta, você vai puxar o cabelo pra cima. Se ela estiver mais baixa, você vai puxar o fio, você vai fazer a curva pra baixo e não pra cima. É só isso que tem que pensar mesmo. Não vou fazer porque eu tô começando a ficar com preguiça. Eu já imagino que esse vídeo deve estar gigante. Já não quero nem ver pra editar isso aqui depois. E o curto, mesma coisa que eu já falei do Pixie Cut. Só que a diferença é que dá pra você dividir. Só que ainda assim, ele vai ficar um dividido, só que espalhado pra todos os cantos. A divisão só acontece basicamente nessa área aqui, ó. Porque o resto vai continuar se comportando da mesma forma que se comportava antes. Tá vendo? Praticamente a mesma coisa, a única diferença é que vai ter uma linha aqui, então uma área específica vai ser divididinha, mas o resto vai ser praticamente a mesma coisa que já fez antes. Ok, agora a parte que todos amamos, que é a franja. A primeira coisa que a gente tem que pensar na franja é como foi a separação dela. Diferente do que muitas pessoas eu acho que pensam, diferente do que eu pensava quando eu comecei a desenhar, a franja tem literalmente uma separação. Eu só percebi isso depois que eu vi pessoas cortando franjas direito. Não é simplesmente você pegar um maço de cabelo na sua frente e cortar. Não, você realmente vai fazer uma divisãozinha aqui no seu cabelo. Você vai dividir ele entre a parte que vai ficar solta, que é essa aqui, e o que vai pra franja. E pensando nisso também, você tem que saber a grossura da sua franja. Quanto mais pra cima ela tiver, mais cheia ela vai estar. Se a sua linha do cabelo fica literalmente aqui, e você pegou isso aqui de cabelo pra fazer a sua franja vai ficar extremamente fina. E vai ficar bem fininha assim, vai ficar bem transparentezinha. Vai ficar bem transparentezinha, não vai atrapalhar o seu personagem. Agora, se a sua linha do cabelo é aqui, olha quanto cabelo que pegou pra poder fazer a franja. Vai ser uma franja, obviamente, mega grossona. Você vai fazer os fios bem mais grossos, vai fazer ela bem mais cheinha aqui do lado. Entendeu? Tem que ter noção disso também. Além de que, para fazer a separação da franja, na hora de você escolher, de você cortar a sua franja, você pode fazer o corte redondo, que seria o corte reto, ou então fazer o corte triangular, que é basicamente você puxar o meio mais para trás aqui no seu crânio, e as pontinhas você deixa na lateral bonitinha. Que aí a sua franja vai ficar um pouquinho mais cheia aqui no meio. Aqui no meio ela vai ficar mais grossinha.
E na ponta ela vai ficar mais de boinha, mais fininha. Ok? Definido isso, bora fazer os tipos de franja. Primeiro, a franja reta. Ela vai ter bastante pedaço separado. Você pode simplesmente vir aqui e fazer isso aqui? Não. Lembrando, crânio é curvo. Ele vai... Até a sua franja reta vai ter uma certa curvinha para acompanhar a curva da sua cabeça. Tecnicamente ela tá reta, mas no desenho não vai aparecer reta. Ela vai aparecer curvadinha. Fora que... Isso é estranho. Isso parece um arco. Um arco, uma faixa na cabeça, não parece um cabelo. Então, o ideal é você fazer o esquema. Deixa o fiozinho um pouquinho maior, fiozinho um pouquinho mais curto. Dá uma separadinha, deixa uns buraquinhos. Quanto mais próxima da linha do cabelo, mais buraquinho ela vai ter, desses espacinhos. Mais fiozinhos vão ser os fios, mais vai ser assim. Quanto mais grossa, maior vão ser esses blocões assim. Você pode até botar um voluminho nela, considerando que é uma franja mais grossa assim. Você pode fazer a curva para baixo também, inclusive. Você pode fazer a curva para cima ou para baixo, depende do que você quiser, da ideia que você quer passar pro seu personagem. Mas aí, por exemplo, você vai e faz assim, para dar um efeito de que tem bastante cabelo. Que é uma franja mega ultra grossa. Ou então você quer fazer uma franja bem anime da vida. Aí você vai aquelas coisas bem grossona, bem com volume aqui, ó. Esse volume aqui pro lado. Ou seja, é uma franja que você realmente puxou pra trás, que tem muito cabelo fazendo parte dela. Por exemplo, uma franja que você só literalmente pegou uns fiozinhos assim e cortou. Seria mais ou menos isso aqui. Entendeu? Que você vê os fios bem claramente, bem separadinhos, porque tem pouco fio aqui. E o traço você pode fazer ele mais fino também. Ah é, outra coisa legal. A franja ela tá vindo aqui da linha, mas você não precisa fazer necessariamente da linha. Ainda mais, quanto mais grossinha ela tiver, mais ela vai ter essa curvinha. Que a linha tá aqui, mas ela começa da curva. Lembra? O cabelo sobe um pouquinho antes de descer. Ele tem um certo voluminho até quando ele tem pouco volume. Então é legal você fazer esse pedacinho aqui para não ficar 100% reto, para parecer realmente um cabelo, alguma coisa orgânica. Lateral. Lembrando, a franja pode ter separações, assim como o cabelo. O cabelo já tem a separação. Isso aqui já tem a parte de trás aqui, que é o próprio cabelo, e a franja. A separação da franja não necessariamente interfere na separação do cabelo, porque isso aqui é uma seção, isso aqui é uma seção, e a franja é outra. Então você pode fazer a franja lateral com o cabelo puxado para trás. E fazer o rabinho de cavalo. Ou então, você pode fazer uma Maria Chiquinha, por exemplo, que é dividida ao meio. Inclusive, esse é o cabelo da Marinette. A franja é dividida lateralmente, que uma partezinha aqui atrás da orelha, a outra franja fica grande aqui na frente. Lembrando, a ideia de cabelo lateral, um lado fica mais volumoso do que o outro, enquanto o cabelo está dividido ao meio para as duas Maria Chiquinhas ficarem iguais. Então, essa parte da franja lateral é para lembrar de novo de que um lado tem que ficar maior do que o outro, e lembrar que o cabelo não necessariamente precisa acompanhar a direção da franja. E esse é só um modelo, para lembrar, nem todas as franjas vão ficar perfeitamente retas, bonitinhas. Se o personagem tiver um cabelo cacheado, cabelo ondulado nesse caso aqui, a franja vai ser ondulada, vai ser mais volumosinha. Se tiver um cabelo cacheado, inclusive é a coisa mais fofa do mundo. Tem gente que faz literalmente, que as franjinhas é literalmente isso aqui, ó. Que eu acho a coisa mais fofinha. Que é como se fosse uma franja reta, só que o cabelo não é reto, então fica uns micro cachinhos na frente do rosto, que é a coisa mais adorável. Aí pode ser ou reta, que literalmente cortou de uma vez só, ou pode ser picadinho em várias camadas, que aí vai ter mais e mais cachinhos aqui, puxadinho aqui pra frente. Se no caso for uma reta, aí não precisa de ter
tanto cachinho aqui levantado. Vai ser só a linha aqui de baixo de cachinhos e a parte de cima vai fazer igual o cabelo solto, que é você conectando as coisas aqui. Assim. Tá reto, não deveria estar reto, deveria estar o comecinho assim, mas enfim, é isso. Lembrando mais uma coisa. O cabelo não obrigatoriamente vai ter duas partições, que é a partição do cabelo e a partição da franja. Vai ter quantas partições você quiser, basicamente. Você quer fazer um cabelo com 3 partições, por exemplo. Por exemplo, a minha personagem de Miraculous. Ela tem essa partição aqui, porque o cabelo dela, uma parte do cabelo dela é preso atrás, então ela tem essa partição. Ela tem uma franja lateral. É legal quando você conecta algumas das partições para poder ficar um pouco mais natural. Ela tem uma parte aqui atrás da orelha. E aqui o cabelo dela é solto. Ou seja, ela tem, ó, uma partição. Lembrando que esse aqui, como o cabelo tá sendo puxado para trás meio que por cima, só vai puxar das laterais aqui. Esse aqui vai ser puxado para cima, não vai ter interação com as laterais. Aí tem essa partição, essa partição, essa partição e essa partição aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4. Aí vai e faz toda a camadinha aqui para dar um voluminho. E aqui vai puxar para poder fazer o cabelo para trás, com a movimentação direitinho. Ó, a ideia aqui também que não lembro se eu falei, se não tô falando de novo. Para o rabo de cavalo que tá aparecendo, vai desenhar um pedacinho da borrachinha. Normalmente é só assim, porque não aparece tanto. O meio é pra cima. E vai indo pros ladinhos. Até que você vai... Normalmente tem esse encaixezinho aqui, ó. Aí você vai sempre encaixando aqui. Normalmente ele vai ficar... Aqui a borrachinha. Aqui é o que aparece, essas lateraisinhas aqui. Vai até essa pontinha aqui. Aí você só vai conectando essa pontinha, fazendo as curvinhas. Aqui é o mais reto. Até que vai cair todo solto aqui atrás. É legal você olhar várias referências também de cabelo. Dá pra você pegar boneca que você tem, ou você pegar o seu próprio cabelo, ou alguém que você conheça, e fazer o penteado, fazer um penteado louco, e tentar descobrir tentar observar como os fios estão se movimentando. É um exercício bem legal de fazer. A trança, já que eu sei que vai ter gente que vai perguntar porque eu adoro desenhar trança. Basicamente você vai desenhando coraçõezinhos. Só que você não vai casar perfeitamente as pontas. Vão ser coraçõezinhos meio tortinhos. Sempre a voltinha vai ficar um pouquinho mais para baixo da seguinte. E uma pontinha vai ficar acima da outra. Assim já dá pra fazer uma trança básica dependendo do desenho. Mas se você quiser deixar mais profissional, você vai fazendo curvas ao contrário. Ó. Assim. Meio que uma corrente. Você vai fechando aqui as formas. Tem que pensar em cada um desses como forminha diferente. Ó. Formar cada uma delas para ficarem gominhos. Conectar de uma forma que eles pareçam que realmente estão entrando um dentro do outro. Aqui no caso, quando é o começo da trança, vai ter uma divisão extra que é assim. Aí vai vir aqui, vai ter essa divisãozinha aqui no meio. Tem um pouquinho aqui e um pouquinho vai ir para os lados. Aí os fios você vai fazer de novo, acompanhando as curvas. E aí quando você fecha, você vai fazer a borrachinha, tampa um pedacinho aqui de um dos gominhos e vai fazer a pontinha final aqui que vazou para fora do papel. Assim. E prontinho. Uma ideia importante de fazer trança é você fazer uma linha de ação de onde
de pra onde a trança tá indo. E aí você começa a fazer os coraçõezinhos seguindo essa trança. Se você não fizer essa linha, vai virar uma zona. Você não vai conseguir direcionar direito o cabelo pra direção que você quer. Vai ficar retão assim. Então o ideal é você fazer essa linha. Então é isso. Esse foi o tutorial que vocês tanto pediram. Eu espero que tenha chegado às expectativas de vocês. Se vocês quiserem mais um tutorial de como eu pinto e texturizo os meus cabelos, deixa aí nos comentários, deixa o seu like. Não esquece de ativar o sininho pra ver quando eu vou postar por aqui. Eu tô tentando ser um pouquinho mais... ser um pouquinho produtiva, postar um pouquinho mais, mas é muita rede social pra poder postar. Eu acabo me embolando de ter que criar conteúdo pra todas elas. Infelizmente eu sou uma só. Mas onde eu mais tô postando conteúdo atualmente tá sendo nos stories do Instagram e lá na roxinha, onde eu faço live terças e quintas a partir das 15 horas, ok? E que são os horários que eu trabalho. E de vez em quando eu tô a fim de jogar, eu faço live na sexta, ok? E lembrando que agora eu tenho uma lojinha. Eu estou com encomendas tanto de desenhos, estou com encomenda de customizados em geral, bonequinhos. Vai lá no meu Instagram que basicamente qualquer coisa que você falar no meu Instagram eu estou disponível. Você pode entrar em contato comigo que a gente pode resolver pra vocês, ok? De novo, eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bem. Se vocês fizerem um desenho seguindo esse tutorial, quiser alguma dica, pode mandar na DM do Instagram que eu respondo sem problema nenhum, ajudo vocês. É isso. Obrigada pela presença. Valeu, falou e fui! Tchau, galera!